Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Mentes Forenses, o podcast da vida mental. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente tem duas convidadas ilustres aqui junto com a gente, a psicóloga Helena Maciel e a psicóloga Tayeli Teixeira. Elas estão aqui hoje junto com a gente para falar um pouquinho sobre alguns temas ali, adolescência, uso de substâncias e atos infracionais. Então a gente vai começar, eu vou pedir para elas se apresentarem um pouquinho para a gente. Helena, pode começar para a gente, por favor. Certo, então eu sou a Helena, eu sou psicóloga desde 2018, tenho especialização em psicologia clínica e atualmente sou mestre. E trabalho em clínica, já tive experiência também na área organizacional e na área social. Legal. Então, eu sou a Tayeli, sou psicóloga também, atuo na área clínica e atuo na psicologia jurídica também, aqui na Vida Mental, né, junto com o Dr. Eide, com a doutora Elise e com essa equipe. Legal. E é sempre bom falar, né, que a gente tem a equipe de psicologia jurídica aqui na Vida Mental, psiquiatria forense, a gente atua nessas áreas aí também, e é legal, é um prazer poder trabalhar contigo também, Tayeli. Infelizmente ainda não trabalhei com a Helena, mas quem sabe, né, a gente pode trabalhar juntos também, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, e garanto que vai ser de muito crescimento intelectual aí para todo mundo, porque duas pessoas incríveis aqui. A gente já estava conversando antes de iniciar o podcast aqui e garanto para vocês que vai ser muito bom aqui o nosso papo. Falar um pouquinho, vocês vieram aqui para São Paulo, né, para participar de um evento. Qual que é o evento que vocês vão participar? Então, é o Congresso da Associação Brasileira de Álcool e Outras Drogas, que vai estar acontecendo, começa hoje já com o workshop, e tem amanhã, né, segunda, terça e quarta, então vai ser 3 dias intensos, né, do Congresso. E lembrando, né, hoje é domingo, a gente está fazendo a gravação dia de domingo, olha que incrível, né? Aí para levar o conteúdo para vocês, a gente está aqui domingo também. Legal. E quais são, vocês vão participar como ouvintes, como... Trazendo um trabalho que a gente desenvolveu. Eu vou falar na segunda e a Thay na terça. Isso. Legal. E quais são os temas que vocês vão abordar lá? Eu vou trazer um pouquinho sobre qualidade de vida na adolescência, o uso de substâncias e também aspectos preditores da vulnerabilidade social, né? O que traz, como é que afeta a qualidade de vida e também a conexão com o uso de substâncias. Legal. E o seu, Thay? Então, eu vou falar sobre adolescência, uso de substâncias e atos infracionais em adolescentes que estavam cumprindo, né, medidas socioeducativas. Legal. E tem uma relação entre o uso de substâncias e... Atos infracionais. Atos infracionais? Sim, pode ter essa relação, né? Isso vai depender do contexto todo que esse adolescente está inserido, né? Como é que é a comunidade também ali que ele frequenta, a rede de apoio que ele tem, né? Família, amigos, tudo isso acompanhando essa etapa da adolescência que é muita transformação, né? Muita curiosidade que os adolescentes estão buscando e às vezes pode ser que entram, né? Nesse uso de substância, acabam conhecendo as drogas e acabam entrando para esse uso, né? Que pode acabar se tornando uma dependência. Legal. E tem uma relação direta com a qualidade de vida, né? Uhum. Que a criança, adolescente, utilizando substâncias ilícitas, acaba, né? Sim, não adianta, a qualidade de vida, ela vai ter muitos fatores, né? Ela não é só a ausência de doenças, por exemplo, né, e nem status social. Ela é além da vulnerabilidade social, mas vai ser basicamente em volta de bem-estar físico, bem-estar mental, bem-estar social, né, e até mesmo espiritual. E aí, quando tudo isso acaba te afastando, quando tu se afasta disso, tu começa a cair a tua qualidade de vida. No período da adolescência, o estar em sociedade social, né, é muito importante. Porque o primeiro... Grupo, né? Tá em grupo. Isso, porque o primeiro social, bem dizer, é a família. Né? E aí, depois, no ambiente escolar, a pessoa começa a interagir com outras crianças, né, outros adolescentes, e aí começa a moldar um pouco mais da sua personalidade. Né? Ou então, acaba indo com a personalidade de outras pessoas, e aí pode vir o uso de substâncias, né, as outras necessidades também, querendo ou não, acaba... Por exemplo, se tem uma pessoa com transtorno de ansiedade, pode ser que os outros comecem a se reconhecer também nesse movimento. Inclusive, é algo que aumentou muito depois da pandemia, né? Sim, sim. Falando em relação a criança, adolescente, existe
alguma política pública nesse sentido? Existem, né? Principalmente quando ocorrem os atos infracionais, inclusive até vai me ajudar mais nisso. Quando eles vão cumprir medidas socioeducativas, né? Tem as casas lares, quando é mais grave, eles têm que ser afastados da família, né? Também o Conselho Tutelar também consegue identificar, às vezes, essa necessidade para ele ficar em segurança, caso o ambiente familiar dele não seja saudável. Sendo que isso é bem observado, porque se o pai e a mãe não dão conta, às vezes um outro familiar pode dar conta ali na região, né? Porque a casa lar é afastar da família é um dos últimos movimentos, mas às vezes é um movimento necessário, né? Às vezes tem um serviço de convivência também, que já é o suficiente, ele pode ficar em família ainda, mas ter o serviço de convivência para ter um outro olhar, né? Então, tem algumas políticas públicas que são desenvolvidas. Até em postos de saúde, às vezes, não só no CRAS, mas também no postinho de saúde, às vezes tem uma equipe que vai estar, às vezes, fazendo um trabalho com crianças, né? Às vezes, qualquer ciclo vital, inclusive. E quer falar alguma coisa? Não, o adolescente justamente, né, que nem a Helena estava comentando, ele é inimputável, né? Então, ele não vai ser preso, né, mas ele vai cumprir uma medida socioeducativa ali até os 18 anos, né? Justamente porque ele não tem esse entendimento, né, suficiente, assim, maturação cognitiva, né? Biologicamente, sim, falando também, não tem esse entendimento, por isso que ele não é preso, né? Ele tem um outro viés de cumprir medida, né? Socioeducativa, para que ele consiga retornar à convivência em sociedade, né? Depois de cumprir esse período. Sim, e até, por exemplo, se o adolescente faz um crime com 17 anos e 9 meses, né? Ele vai cumprir medida socioeducativa até os 21. Até porque antigamente o ECA, ele ia adolescência até os 21 anos. Aí agora ela já baixou para os 18, né? Mas igual tu vai cumprir, porque quando tu cometeu o crime ou o que quer que tu tenha, o ato infracional, né? Que é o termo correto, tu vai precisar ter esse acompanhamento, porque, né, precisa melhorar em alguns aspectos. Sim. E é fácil a identificação do uso de substância na adolescência? Tem alguma maneira de identificar isso, né? Comportamento ou algo do gênero? O uso de substância, ele vai se tornar nocivo, né, prejudicial à saúde, quando o adolescente, né, ele continuar utilizando a substância, né, uma maconha ou crack ou outra substância ilícita ou ilícita, e aquilo ser prejudicial para ele, né, para prejudicar as relações dele, o dia a dia, e mesmo assim ele continua usando e cada vez mais consumindo a substância, né? Então acaba se tornando uma dependência, e para ele estar bem, para ele estar do jeito que ele tá, que ele se sente bem consigo mesmo, ele precisa cada vez mais usar, né? Então, por isso que vai aumentando o uso, a dosagem, né? E muitas vezes, nesse sentido, assim, de uso da substância, por ter que aumentar, querer experimentar outras para gerar outros tipos de efeitos ali no sistema nervoso central, né? De alteração do comportamento, acaba indo para os atos infracionais, né? Então, acaba indo para o furto, para o roubo, né? Ou até atos, acaba indo mais grave, né? Isso, por conta dessa dependência mesmo que vai gerando, e também porque a substância, ela tem a fissura, né? Que tem aquele desejo incontrolável de tu usar cada vez mais a substância, e pode ser então que dependendo do contexto, né, ali onde ele está inserido, acabe indo para sustentar o vício, né? Acabe indo para um ato infracional, assim, também, né? Até porque na adolescência é muito mais difícil. Por exemplo, um adulto que tem que seja ali dependente químico, na maioria das vezes ele tem uma fonte de renda, né? Ele tem um trabalho, ele consegue fazer trabalhos pequenos para poder sustentar os vícios, né? E a criança, o adolescente, não, né? É muito mais difícil ele conseguir, né? Até eu trabalhava numa ação rua por um tempo, e a gente pegava crianças que estavam trabalhando, né, em ambientes vulneráveis demais. Justamente algumas porque queriam ter dinheiro para poder comprar alguma coisa para poder utilizar, né? E mesmo assim a gente também pegava as crianças da rua, levava para o serviço de convivência, né? E às vezes eles não eram nem só para utilizar, mas também para poder ajudar em casa que eles estavam trabalhando. Só que daí faltava aula, né? Focava o agora. E isso é uma coisa que a adolescência faz, focar o agora, né? Porque o lobo frontal é a última parte do cérebro que começa a ficar totalmente pronto. E essa parte é a que controla impulsos, tomada de decisão, raciocínio lógico. Então, querendo ou não, o adolescente, a criança, eles não estão bem para poder tomar decisões totalmente, né? Não é à toa que todo mundo tem ali um cuidador por trás, né? A gente não nasce sabendo, a gente precisa de alguém para ajudar, né? Então, querendo ou não,
principalmente crianças e adolescentes, se estão envolvidos com o uso de substâncias, querendo ou não, podem acabar ampliando transtornos, né? E inclusive aparecendo transtornos que talvez não aparecessem, né? Porque o cérebro, ele querendo ou não, pode até não acabar maturando como deveria. Inclusive seria uma das perguntas que eu ia fazer depois, já adiantou. Se tem alguma influência, porque a gente sabe que o uso de substâncias, no caso de adultos, ele tem uma incidência muito grande com alguns transtornos, né? A pessoa acaba desenvolvendo alguns transtornos com o uso de substâncias. E nas crianças, é maior, menor, é mais fácil desenvolver um transtorno? Ou, no caso da criança que não está desenvolvida ainda, né? De dificultar esse desenvolvimento? É bem importante essa pergunta, porque é bem difícil, às vezes, os pais reconhecerem que os filhos têm alguma necessidade, têm alguma dificuldade maior, né? Mas quanto antes a pessoa vem para tratamento, é mais fácil, né? E vai ser mais rápido o estar bem, estar com qualidade de vida, estar saudável, né? E não esperar ficar num momento muito grave. Porque existe uma falsa ideia de que a gente apaga fogo, né? Qualquer fogo. Mas, às vezes, a gente precisa do psiquiatra, do psicólogo, uma equipe multidisciplinar, quando a labareda está muito alta, né? E quanto mais jovem vem para tratamento, muito mais tranquilo é até para a criança, porque ela está em sofrimento, né? Então, por que a gente vai perpetuar um sofrimento? Não, vai dar conta, é um momento, vai passar. Não, vamos buscar um profissional que vai ajudar, né? E os transtornos, né, no DCM, a gente só pode taxar de verdade depois, quando já está mais velho, né? Então, até por isso, a gente pode ajudar muito antes, né, de ficar grave, de não conseguir socializar direito com os outros, né? Porque, querendo ou não, o uso de substâncias, ele vai afetar todos os aspectos do viver, né? Não só, até o físico, se a gente parar para ver, porque se tu vai estar, por exemplo, o uso de cocaína muito precoce, tu tira a fome, né? E aí a criança não vai se alimentar, vai ficar desnutrida, né? Vai ficar mais propício também a pegar alguma outra doença, principalmente gripe agora, né? Porque tem gente que pega Covid e que morre e gente que não pega. Isso também pode ser um fator influenciador. E quando, assim, mais jovem acaba começando esse uso, pode induzir, né, outras alterações, como o sintoma psicótico pode acabar aparecendo ali, né, com o uso das substâncias, quanto antes usa, né? Então, por isso que também é prejudicial esse uso tão antes e quanto, que nem a Helena estava falando, quanto antes tratar, olhar para isso, né? Melhor vai ser para esse adolescente que ainda está em desenvolvimento, né? Para que isso não vire algo pro lado da psicose ou até outro transtorno ainda, né, mais grave que possa aumentar e piorar, né, conforme o tempo, assim, também. E a gente até comentou mais cedo, referente à questão da incidência, né? Que, tipo, a criança que ela tem, geralmente ela usa substância na adolescência, ela cresce e continua, né? Tem algum estudo nesse sentido? Sim, temos, assim, até no nosso grupo de pesquisa que a gente faz lá da PUC, né, tem um estudo que foi feito com adolescentes cumprindo medida socioeducativa e depois de alguns anos foi avaliar, né, se aqueles adolescentes na vida adulta, eles continuaram aí a cometer, né, crimes. E isso é prevalente, né, acaba acontecendo. Os adolescentes que estão na adolescência ali, cumprindo medida socioeducativa, depois viram adulto e acabam cometendo crime, né? Então, essa residência criminal que acontece, realmente acontece, assim, na adolescência e para a vida adulta acaba tendo prevalece, mesmo isso. Né? Não todos os casos, né? Sim, Mas muitos casos isso acontece e tem estudos falando nesse sentido, assim, né? Inclusive no nosso próprio grupo. Legal, legal. E tem também, aí a gente volta ao que a gente comentou também antes, que tem um pouco de relação também com as políticas públicas, né? Nesse sentido. Quanto mais eficaz uma política pública vai ser, mais fácil, né, e melhor vai ser o acompanhamento, o atendimento. Né? Porque a gente para pensar, o problema das drogas, ele se torna um problema principalmente quando a gente não quer nem pensar sobre isso, né? Então, pesquisas, estudos para entender um pouquinho mais como é que tá isso, é muito necessário. Até porque a política pública só vai ser eficaz, por exemplo, para uma população de vulnerabilidade social, se tiver
né, exemplos com evidências que vai trazer pra gente a noção de, ó, aqui a gente pode mexer, a gente precisa mexer nisso a gente não precisa mexer tanto, né? Que nem no nosso grupo de pesquisa, coordenado pela professora Irani Argimon, na minha pesquisa de mestrado, a gente conseguiu identificar uma região perto da capital do Rio Grande do Sul, que é bem vulnerável em todos os sentidos, não só no quesito econômico, mas também em violência, né? Alguns anos atrás, inclusive, foi a 6ª cidade mais violenta do Brasil. Nossa. A gente tinha um título muito ruim. E a gente conseguiu ver o quanto que tem muitos jovens utilizando, principalmente drogas ilícitas, mas também ilícitas, né? E em festas, e isso inclusive é algo bem preocupante, porque se eles só conseguem se divertir com drogas, né? Com álcool, com vape, poxa, tem alguma coisa aí que tá faltando, né? E crianças de 11 anos usando cocaína. Então, é algo que a gente precisa dar um olhar muito forte para isso agora, para ali na frente não ser um problema muito maior. Sim. E tem uma referência, uma influência cultural também, porque a gente sabe, a gente já foi adolescente, muitas vezes a gente está em um grupo, eu gosto de certo tipo de música, um outro amigo gosta e a gente se mostra e todo mundo começa a gostar de todas as músicas. Tem uma influência cultural também, assim, sociocultural, no caso? Com certeza. Sim, porque às vezes o adolescente, ele acaba, né, por vezes se afastando um pouco da família para andar mais em grupo, mais iguais, né, com os amigos, e esses amigos, às vezes, são as pessoas que apresentam, né, claro, não sempre, mas pode ser os amigos, e para ser aceito naquele grupo que o adolescente está envolvido, ele acaba experimentando, tem uma curiosidade também pode ter por trás, né, o que é que ele experimenta, que ele fala, que o meu amigo, meu colega fala, vou querer experimentar também. E acaba indo, né? Acaba indo por... que pode ter essas influências. O que também pode ter dentro da própria, né, casa onde o adolescente mora, né? Na própria família pode ter esse uso de substância e é aquilo que ele conhece também. Então, muitas vezes não sabe, né, por que aquilo faz mal, ou que aquilo faz mal. Às vezes não tem esse conhecimento também, porque aquilo é comum no ambiente que ele está, né? Isso, às vezes até vem, dependendo da cultura familiar, né, o comentário, eu prefiro que use comigo do que use lá fora. Não, ele não tem que usar. É uma criança, é um adolescente. Não, sem álcool, sem cigarro, né? Sem nem ilícitas, nem ilícitas, né? Nenhum tipo. Porque, querendo ou não, o cérebro ele não tá pronto para isso, né? A gente já sofre com o uso, né? Querendo ou não, todo mundo tem uma depressão no sistema nervoso central quando utiliza o álcool, né? Qualquer um. Ou então, se a gente, dependendo do cigarro que usa, né? Vai também ter um estímulo maior, né? As drogas, elas têm efeito na gente. Neles, então, que o cérebro não tá com capacidade total ainda, porque eles ainda estão em formação. É muito maior. Né? Então, querendo ou não, a cultura, ela vai influenciar muito, né? Fácil acesso, por exemplo, a região de vulnerabilidade que a gente trabalhou, fez a pesquisa de mestrado, era uma região onde a 4 quadras da escola tinha um lugar vendendo esse tipo de coisa. Tipo, a criança passava na frente para ir para a escola. Exato. E, inclusive, num dos dias que a gente foi fazer a coleta de dados da pesquisa, que foi se eu não me engano, esse foi no mês de dezembro. Eu estive em todas as coletas, então eu lembro bem. Foi um dia muito intenso, porque teve tiroteio na frente da escola, porque fizeram batida naquela casa que vende. E aí o cara correu para a escola. E aí a polícia foi atirando, a gente ficou preso dentro da escola. Os alunos correram pro pátio para ver. Né? Então... que chega... Exato. Soa como normalidade também, né? Exato. Muito preocupante. E às vezes, assim, o adolescente também, ele acaba indo, não necessariamente pro uso, né? Mas acaba indo pro tráfico, né? Como um meio, que nem a Helena trouxe antes, de auxiliar o sustento da própria família, né? Porque dependendo o contexto, a situação familiar ali, onde ele vive, para sustentar, para ter retorno financeiro, para se alimentar, muitas vezes. E por onde mora, né? Tem o tráfico como um meio mais fácil, digamos assim, e acaba indo, né? Isso, até porque aí eles vão comparar. Em uma semana de trabalho eu tiro o que eu
consigo em um mês lá fazendo o dobro de serviço, o dobro de esforço. Né? Mas por que isso acontece? Porque eles não enxergam o todo. Ninguém chegou para eles e falou, mas tu sabe o que esse teu trabalho está influenciando na vida de outras pessoas? Tu sabe o que se tu usar vai te afetar ali na frente? O quanto que vai diminuir a tua qualidade de vida? Né? Porque, querendo ou não, os adolescentes, eles não pensam no amanhã, no depois. Sim. É muito agora. Né? Então, no agora, é prazeroso ter dinheiro para comprar o tênis da marca que quer, que todo mundo ostenta. Né? Quando eu tenho uma falta interna, eu preciso suprir ela com coisas, então eu vou atrás disso, né? Seja de drogas, seja vender drogas para poder ter algo. E o que mostra também, talvez, aí usando o exemplo da Tayeli, uma vulnerabilidade do ambiente familiar, né? Da criança necessitar fazer um trabalho para poder auxiliar na renda de casa. Então, muitas vezes é um caminho de início, né? Do tráfico e tudo mais. Mostra uma dependência também da família se estruturar, talvez uma política pública nesse sentido, né? Não só para o adolescente, né, mas para a família também, para fortalecer a rede de apoio dessa criança, desse adolescente. Né? A escola é uma rede de apoio, o CRAS, o posto, a família, né? Às vezes até, de repente, a religião do bairro, né? Porque cada bairro, às vezes, tem também um grupo religioso, algum movimento, que também, às vezes, faz o papel de rede de apoio. Né? O importante é ter gente na volta que vai conseguir suprir uma demanda, passar um conhecimento, né? Ajudar aquele ser humano a enxergar o que ele quer, né? O que valores ele guarda dentro de si e que quer manter, tudo isso, né? O que faz dele quem ele é. Usar a espiritualidade como uma ferramenta de apoio. Poderia também ser. Sim. E em relação, eu lembro que a gente comentou antes de iniciar o podcast, também falando em relação aos professores, né? Que os professores, eles também têm aí dentro do seu trabalho de mestrado, né? A gente voltou para a escola pediu para a gente retornar num momento onde em todo o Brasil teve aquela questão de invadirem escolas e trazerem muito medo, né? E aí a escola pediu pra gente retornar, para falar um pouco sobre a pesquisa e também para acolher os professores. E aí os professores trouxeram muita demanda. Os professores estão muito mal. Eles trouxeram pra gente, a gente principalmente na escola estadual, né? Eles trouxeram quanto que acaba que eles não têm como ajudar, porque eles não estão bem. E aí, que nem uma professora trouxe exatamente essa frase: metade daqui toma remédio e a metade que não toma precisa tomar. E por que ela trouxe isso? Porque ela acha que o nível deles de falta de saúde mental, de falta de qualidade de vida total, é tão grave que eles precisam de medicamento. Né? E, óbvio, o sistema público atual da região sul, ele acaba não conseguindo atender essa demanda. Né? Até porque, se a gente parar para pensar, mais de 80% da população de toda a região sul do Brasil ganha até 2 salários mínimos. Né? Isso é o censo do IBGE de 2022. Então, é um dado que é alarmante para a gente e que mostra o quanto que pensar mais nessa maioria, né? E o que talvez a gente possa fazer para diminuir a violência urbana mesmo, porque é isso que vai fazer se a gente conseguir implementar políticas públicas mais eficazes. E até pensando assim na formação dos professores, né? A gente viu recentemente uma pesquisa que mostrou assim o quanto é diferente chegar um profissional lá na escola e dar uma palestra um dia sobre o uso de drogas e, né, os malefícios desse uso, do que um professor que já tem um vínculo com o aluno e que vai falando isso assim, né, sistematicamente, de vez em quando, na sala de aula, no dia a dia, e que já tem essa relação, que é mais eficaz, né? Por mais que seja um profissional especialista que vai uma vez lá, só que vai uma vez dar uma palestra, os adolescentes, crianças não conhecem ele. É diferente de um professor que vai lá e vai ir falando, né, no dia a dia, assim, de vez em quando, sobre esse assunto. Ele já tem um vínculo, né? Isso, nessa pesquisa que a gente viu recentemente, se mostrou mais eficaz, né? Do que uma pessoa que vai lá uma vez no ano, né? Às vezes também falar que é importante, claro, melhor do que não ter, mas é diferente do que os professores, né? Por isso que investir nessas políticas públicas é tão necessário, né? Sim, e sem contar que, às vezes, por exemplo, a pessoa que vai na escola falar, dependendo de como esta pessoa vai falar e o que ela vai falar, pode desencadear um interesse nos adolescentes. Feito ao contrário, né? Exatamente. Preveníssimo. Exato. Né? Então tem que ter muito cuidado. Sim, dependendo de como você apresenta, gera curiosidade que ele já tinha, às vezes instiga mais, né? E aí é complicado. Realmente tem que ter um cuidado muito grande, né?
E acho que, de fato, o professor lá todo dia, que às vezes se torna amigo dos alunos, né? Tem uma base de confiança, assim. Legal, interessante. E falando sobre a questão da saúde mental dos professores, né, que tem essa demanda também, tem alguma, óbvio, tem, né, direta com os alunos, né, tem uma influência direta com os alunos, com o ambiente que o professor tá, para ter essa demanda? Com certeza. Querendo ou não, os professores, eles mais ansiosos, eles acabam também passando ansiedade para a criança, porque ela vai ter, o adolescente também, eles vão acabar tendo menor confiança se o professor não está confiante naquilo que ele está trazendo. Inclusive, quando a gente foi na escola fazer um grupo com um dos professores, um professor levantou a questão, poxa, eu tô tendo que ensinar economia para essas crianças, eu não sou econômico. Ele trouxe essas questões, né, o quanto que eles ficavam mexidos também com a questão de o que passar para os alunos, como passar para os alunos, quando eles não têm o apoio ali necessário, né? E o quanto que essas crianças, às vezes, vêm com uma demanda muito intensa de casa também, né? Já vêm de casa com o uso abusivo de telas, né? De todos os tipos, acabam tendo também a questão de abusos na infância, ou então ideações suicidas no agora, né? Tanto que tinha uma pergunta aberta lá na minha pesquisa, que eu passei um sociodemográfico para os adolescentes, que era assim, quanto tempo você fica na escola? E 2 adolescentes responderam, fico tempo suficiente para querer me matar. Né? Então, isso é algo que chamou muito a nossa atenção, inclusive foi quando a gente entrou em contato com a escola, quando a gente pegou esse dado, que a gente se colocou à disposição e foi que eles chamaram a gente, né, pra gente ir lá, conversar com os professores, né, e tentar fazer um acolhimento para esses profs. Né? E até, inclusive, foi um dos professores comentou que eles tinham tanto medo do que podia acontecer, que eles até falavam para os pais, assim, quando os pais perguntavam, mas tu vai proteger meu filho disso ou daquilo? E eles, não, eu não posso te garantir isso. Eu não posso me proteger, como é que eu vou proteger a tua criança? Né? E isso é uma coisa que a gente via lá no dia a dia, assim, às vezes o professor gritando, batendo boca com o adolescente, né? O adolescente fazendo isso por não estar confiante, por estar com medo, porque é isso, a criança, o adolescente, ele vai atacar quando ele tá com medo, né? Não é como se ele quisesse machucar, quisesse fazer o mal, é muito mais o impulso de se defender, né? A intenção. E aí, quando o professor, que deveria ser a rede de apoio, que podia ajudar, acolher, né? E tentar mediar aquilo, acaba se tornando basicamente um inimigo. Né? E aí, por que isso acontece? Né? Precisamos estar mais perto para poder ajudar nisso. E não é à toa que tem a lei, né? Agora que diz que pode ter assistente social e psicólogos nas escolas. Né? Desde 2019. Deveria ter, né? Deveria ter, mas né? Mas nem todas as escolas, né? Estão... depois do boom também, em relação à questão das invasões nas escolas, rolou uma preocupação de alguns estados, né? Dessa obrigação de ter assistência social e psicologia dentro da escola, né? Mas aí também, eu acho que demonstra um pouquinho do problema que a gente tem dentro de algumas políticas públicas, que muitas vezes, quando ela é para ser prevenção, ela é utilizada como remédio, né? Na verdade. Não é para prevenir, mas é para remediar. Então, tipo assim, a obrigação foi depois de tudo que aconteceu, não antes para prevenir que não tivesse nenhum tipo de invasão nas escolas, né? Lá na região que eu atuo, quando a gente ficava indo de posto em posto de saúde, tinha sempre essa fala até dos próprios profissionais. Eles falavam que a gente tem um cobertor curto para um ser humano morrendo de frio. Né? Então, a gente sempre trazia que a assistência social, ela acaba tendo muita defasagem, até de profissionais, porque às vezes a gente... acaba estudando e não tem um retorno do seu estudo, né? E a gente entende, né? Também porque é complicada a situação financeira de alguns municípios e estados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ver as necessidades de cada região. Né? E isso só acontece como, Tayeli? Com pesquisas, né? Que é o que a gente fala lá no grupo de pesquisa, que a gente auxilia, né? Agora, atualmente como colaboradoras, as duas.
Por isso tudo que a gente está trazendo, que a Helena trouxe bastante sobre o mestrado dela, isso também é importante a gente olhar que quando né, aqui na vida mental, a gente tem também casos que chega ali o ato infracional, né, ou crime, assim, né, o ato infracional quando a gente fala em adolescente, e muitas vezes, quem tá de fora também só vê o ato em si. Mas a gente tá falando coisas que vêm muito, né? Situações que vêm muito antes, né? Então, a escola... será que aquele adolescente, ele tem acesso à comida ou será que é só na escola, né? Quem é aquela rede de apoio que tá ali com ele? Ele tem alguém ou é muitas vezes, assim, irmãos cuidando de irmãos, né? Que também a gente vê isso nas pesquisas, né? Porque acaba irmão cuidando de irmão, às vezes os pais não estão ali, é um outro, né? Terceiro cuidador que tem, né? Não é necessariamente os pais. E que tem muita coisa por trás que chega tanto para o uso da própria substância, como para o ato infracional em si, né? Tem todo um contexto por trás que também deve ser olhado, né? Quando a gente fala no ato infracional que aquele adolescente está cometendo, né? Por que acabou chegando? Talvez a gente não tenha essa resposta, mas a gente tem que olhar o que está por trás de tudo isso, né? São muitas variáveis, né? Que a gente desconsidera na hora de falar. E dentro da vida mental, os trabalhos que a gente atua, na sua grande maioria das vezes, a única coisa, principalmente justiça, né? Ela olha, é só o ato. Não olha o contexto, não olha as variáveis, não olha o caminho que levou para chegar ali, né? É uma dificuldade também em relação a isso. Por isso a importância do trabalho, assim, da psicologia jurídica, da psiquiatria forense, de a gente tá avaliando aquele adolescente, né, aquela família que nos procura, né, pra gente saber também o que a história de vida, né, fazer avaliação psicológica ali, saber o que tá por trás de tudo aquilo, pra gente também contribuir na justiça nesse sentido, assim, né, de mostrar esse outro lado, que muitas vezes não tá ali, né. Então, é importante também, né, esse trabalho que a gente faz aqui, né. Sim, muito importante. Inclusive, toda essa estrutura de trabalho da psicologia jurídica, da psiquiatria forense, ainda é muito pouco discutida, né, no Brasil. A gente pega muitos advogados, às vezes a gente vai conversar com alguns advogados e muitas vezes a gente explica pro advogado qual é a função do nosso trabalho, qual é a importância do trabalho que a gente faz para as questões da justiça em si. Muitas vezes a gente leva um tempo muito grande a convencer o advogado ou o cliente final. O cliente final ainda é aceitável, mas o advogado já deveria conhecer, né, a importância do trabalho da psicologia jurídica e psiquiatria forense, né? A doutora Elise que comenta muito, né, que é algo novo, recente, né? Então, que a gente tem que ir mostrando e falando também que isso está baseado muito na ciência, né? Na pesquisa que é feito por trás de tudo que do nosso trabalho, que sustenta. Então, o trabalho que a gente faz, assim, quando se fala em avaliação, testagem psicológica, até mesmo as entrevistas que a gente faz com o cliente, com fonte colateral, isso que a gente faz, né, é baseado, tem uma ciência, tem uma teoria, tem uma técnica por trás, né? E isso é muito importante também, porque dá mais valor para o nosso trabalho, assim, né? Na importância, né, do nosso trabalho, dessa sustentação que tem por trás, né? Sim. E eu acho que foi no ponto-chave ali, né? O trabalho da psicologia e da psiquiatria é baseado em ciência. A gente se apoia em protocolo, em dados de pesquisa. Até o trabalho que a gente faz mesmo, como você falou, dessas avaliações, elas corroboram com as pesquisas que a gente já tem hoje, né, no mercado. Isso das testagens, né, da avaliação psicológica com os usos de testes, isso também é para mostrar o caráter objetivo, né, quando a gente utiliza escalas ali, é para mostrar que a gente avaliando, se um outro profissional usar a mesma escala, o resultado, né, se o cliente também responder ali, né, daquela maneira, ele vai ser fiel, né, então... Por isso que tem essa importância também do objetivo, da parte objetiva, além das entrevistas, né? Da parte subjetiva, que é algo a mais, assim, que a gente tem nos nossos trabalhos, que a gente faz aqui na vida mental. E a importância também, né? Do olhar da psicologia jurídica e da psiquiatria forense. Eu acho que talvez a gente possa chamar de preconceito, né? Das pessoas em relação à psicologia, é que muitas vezes eles entendem que o trabalho da psicologia é muito mais subjetivo, né? Mas a gente tem muitas maneiras objetivas de chegar a conclusões, né? E as avaliações estão aí. E todas as avaliações,
pelo menos as que a gente utiliza na vida mental para fazer o nosso trabalho, elas são validadas, né? Todas as avaliações que a gente faz, todas as ferramentas que a gente usa, elas são validadas e autorizadas, né? Tem uma pesquisa por trás, porque as escalas a gente pode utilizar, né? Tendo as pesquisas, né? A parte científica e os testes em si são reconhecidos também pelo SATEPS, que é o sistema que controla ali os testes psicológicos favoráveis, né? Que os psicólogos podem usar. Então, tem todo esse cuidado também ético, né? Por trás das nossas avaliações, né? E o cuidado ético, ele também tem que vir do profissional, né? De se manter estudando, não se contentar apenas com uma graduação, né? Buscar especialização, buscar também uma prática, né? E que consiga levar para a prática toda essa teoria também. Olha, vocês estão afiadas hoje, hein? Porque a próxima pergunta que eu ia falar era para vocês comentarem um pouco da importância de se manter estudando, da importância da pesquisa, de continuar estudando, de continuar contribuindo com conhecimento, né, para a área da psicologia, para todas, mas como é a nossa área psicologia, para dentro da área da psicologia aí. Sim, querendo ou não, eu entrei justamente na pesquisa, hoje em dia até me intitulo também como psicóloga e pesquisadora. Boa. É isso aí. Querendo ou não, porque eu vi uma demanda muito grande em consultório, né? Depois da Covid, eu tive um boom de adolescentes, né? E o problema estava em pequenos sintomas que já apareciam antes da pandemia e que depois aflorou de uma forma muito intensa, né? E muitos dos motivos, não só questões familiares, mas também questões da comunidade onde aquela pessoa estava inserida, né? Das crianças e adolescentes que essa pessoa em questão que vinha para o consultório tinha. E aí foi que eu identifiquei, não, nesta cidade realmente a gente precisa olhar mais para toda essa vulnerabilidade, né? Não só no quesito econômico, quanto no quesito de violência. Então, foi que eu quis fazer esse trabalho, né? Não só pela questão de titulação, mas pela questão de realmente ver que eu podia estudar mais para poder ajudar eles e também passar esse conhecimento, fazendo uma pesquisa ali, adaptando também, né, querendo ou não, uma escala, validando uma escala para essa população, porque até então, algumas das escalas que eu utilizei, elas não tinham sido feitas com população em tão alta vulnerabilidade, né, e a gente conseguiu ver que dá, porque ficou cientificamente, estatisticamente comprovado, né, a gente usou sistemas estatísticos como o SPSS, e o JASP também para poder validar os resultados, né? Então foi bem importante, alarmante, né? E seguimos. É importante a gente não parar, né, assim, na psicologia, em todas as áreas, buscar especialização ou cursos, né, de formação, porque justamente vai nos auxiliar na nossa prática, né? E a gente vê o que mais eficaz tem, né, para a população, para o nosso trabalho que a gente está realizando. Então, por isso que é importante estar sempre se atualizando, né? É isso. Acho que um papo super incrível e aí eu vou fazer um pedido para o pessoal que assistiu a gente até aqui, que é deixar algumas perguntas aí também nos comentários. Façam as perguntas que vocês quiserem aí, que vocês tiverem dúvida, que surgirem. E uma próxima oportunidade a gente vai estar gravando alguns outros episódios com elas também aqui, trazendo mais conhecimento aí, mostrando a importância, né, da gente discutir alguns assuntos, de trazer isso a público, né? Esse conhecimento, essa evolução. Acho que essa criação de conteúdo, criação de conhecimento é super importante ali tanto para a área da psicologia, como pessoalmente para a gente também, que a gente entenda, evolua e cresça. Vou agradecer vocês demais de estarem presentes aqui comigo, participando desse episódio do podcast. Acho que ficou incrível, assim, maravilhoso. Gostei demais de conversar com vocês. Agradecer demais vocês. A gente que agradece, né, a oportunidade de estar aqui, né, contribuindo também para a gente estar conhecendo, né, o pessoal que nos assistir também conhecer cada vez mais do quão importante é a psicologia em todas as suas áreas, né, que a gente falou da pesquisa, da psicologia clínica, da psicologia jurídica, então é importante, né, a gente trazer esse acesso também à população. A gente aprende não para ficar pra gente, né? Só é válido o conhecimento quando a gente pode propagar ele. Então, querendo ou não, ter esses espaços, poder vir conversar um pouco, né? Trazer da nossa experiência prática, da evidência que a gente pode trazer também, pesquisas validadas, né? E o quanto que não só
uma parte da população precisa de olhar, mas todas, né? E o que a gente pode fazer, o que cada pessoa pode fazer, o que uma rede de apoio vai fazer de diferença, né? É sempre importante pensar, né? Não só viver no automático, né? E viver o presente realmente, mas também sem largar o futuro, né? De qualquer jeito. É isso. Mais uma vez, obrigado para quem assistiu a gente aqui até esse momento. As redes sociais das meninas vão ficar aí na descrição também, se vocês quiserem seguir elas lá para terem mais conhecimento aí. Acho que o papo incrível aí já deu para ter uma noção do conhecimento que elas têm, né? Então a gente agradece bastante. Siga a gente nas redes sociais, comentem aí nos comentários, deixa o seu like no vídeo para estimular que a gente possa trazer mais conhecimentos, assim, mais conteúdos bacanas como esse. Muito obrigado e até mais. Obrigada. Obrigada.